Não estou te ouvindo, professor. Boa noite. Boa noite, galera. E agora? Agora sim. Ah, Boa noite, legal. Show de professor. bola. E aí, professor, boa noite. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma aula só de revisão, né, de atividade. Essa revisão é uma revisão, digamos assim, mais geral, tá? A gente vai analisar aí os aspectos mais gerais do que a gente estudou. Eu vou focar nos temas mais importantes, mais relevantes. Então, eu selecionei alguns exercícios, não sei se vai dar tempo de resolver todos, mas eu vou tentar resolver o máximo possível. E nós vamos dividir a nossa aula em dois momentos. A primeira aula eu separei aqui o horário, para a gente, aqui, ó. De 20h30 até as 21h20, a gente faz as revisão de filosofia, tudo bem? E de 21h20 até as 22 horas de sociologia, ok? Aí eu separei algumas questões para a gente revisar o conteúdo de maneira bem geral, bem, né, focado nos últimos conteúdos que vêm sendo cobrados nos últimos Enem de 2009 até 2019. E hoje também, né, para quem estiver até o final da aula, vocês vão concorrer esse livro aqui, o Maquiavel, né, o príncipe, né, clássico da literatura, das ciências políticas e do pensamento filosófico. Aí na última aula a gente vai fazer o sorteio desse livro. Vamos fazer o mesmo modelo da última vez, né? Eu vou ler um trecho do livro, você vai chutar a página. Quem chegar mais próximo, acertar a página, leva o livro, tudo bem? Vocês estão vendo a câmera de outro ângulo, porque eu estou com uma webcam, tá? É por isso que vocês estão me vendo de baixo para cima, provavelmente, tá? Mas nada que supere o talento de vocês aí, a gente vai levando a nossa aula da melhor maneira possível, tudo bem? Bom, galera, eu vou projetar aqui as questões, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, beleza. Todo mundo consegue visualizar aí direitinho, pessoal? Sim. Ok, então. Deixa eu colocar em tela cheia. Beleza, galera. Então, o foco dessa nossa aula de hoje é uma revisão geral. Claro que não dá para revisar tudo em 2 horas, é impossível, né, galera? Eu estaria cometendo um ledo engano aqui, tentar revisar tudo em apenas 2 horas. Mas a gente tenta da melhor maneira possível, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. A gente tenta da melhor maneira possível focar naqueles temas que são mais, digamos assim, relevantes, mais importantes, e que foram cobrados nos últimos anos no Enem, tudo bem? Que foram mais requisitados. Então, filosofia ética, por exemplo, é uma temática muito importante, foi muito cobrada nos últimos Enems, e aí o nosso foco vai partir da filosofia ética, tá? Com algumas questões variadas entre ética, ciências políticas e fundamentos da filosofia. Então, vamos para a primeira questão aí, tá? O que faz a marca específica do homem é o pensamento, é a razão que o segue. É a atividade intelectual. Nesta, encontra-se a fonte principal das alegrias do homem, ou seja, a fonte de onde provém a verdadeira felicidade. Ou seja, a verdadeira felicidade, segundo esse trecho, vem do intelecto, né? Continuando. Com efeito, a felicidade no homem consiste no aperfeiçoamento da atividade que lhe é própria, ou seja, na atividade segundo a razão. O homem deve, então, subordinar o sensível ao racional, o sensível ao racional, ok? Continuando, então. A subordinação da atividade sensível à atividade racional se impõe e é o preço da felicidade humana, é a condição da moral humana. Portanto, para ser feliz, o homem deve viver pela inteligência e segundo a inteligência. Olha que massa essa ideia, né? Viver pela inteligência, seguir a inteligência como modo de se chegar à verdade, né? Nadari, a ética aristotélica, segundo a citação para Aristóteles, a fonte da felicidade encontra-se no na. Vamos lá. Antes da gente começar a responder essa questão, galera, antes da gente começar a se aprofundar nessa questão, eu gostaria de destacar algumas técnicas que você pode utilizar para que você tenha uma melhor interpretação, porque às vezes o aluno sabe o conteúdo, o aluno domina o conteúdo, porém, mais todavia, no entanto, foi vencido, né? Ele acaba sendo vencido pela, digamos assim,
pelo nervosismo ou pela falta de interpretação. Então, como é que você começa respondendo uma questão de humanas, de ciências humanas e suas tecnologias? Nunca comece pelo texto do enunciado. Comece pelo enunciado. Então, quando você bater o olho nessa questão, questão de número 1, você vai lá aqui, ó. Segundo a citação, deixa eu colocar aqui um ponteiro, opções de ponteiro. Aqui, ó. Marca texto, aqui, ó. Segundo a citação, para Aristóteles, a fonte da felicidade encontra-se no na. Por que você deve começar pelo enunciado e não pelo texto? Porque ao ler o texto, você já vai sabendo o que a questão está te pedindo. Ok? Então, o que é isso? É uma técnica simples de análise e interpretação. Por quê? Porque depois que você lê o texto e depois você ler o enunciado, você, caramba, eu acho que eu li isso no texto. Aí você tem que voltar no texto. Eu tenho que voltar no texto, você acaba perdendo tempo. E tempo não é dinheiro aqui, mas tempo é a sua questão. Você precisa dinamizar o seu tempo. Então, o seu foco aqui tem que ser o mais preciso possível. Então, todas as questões, antes de ler os textos base, você vai lá no enunciado primeiro. Leia brevemente o enunciado. Leia os extratores, professor? Não leia os extratores ainda. Deixe para o final. Então, bateu o olho nessa questão, vai lá para o enunciado. Segundo a citação, para Aristóteles, a fonte da felicidade encontra-se no na. Opa, você já sabe que o que a questão está querendo de você é a fonte da felicidade, segundo Aristóteles. Aí, finalmente, você vai no texto. Aí, quando você vai no texto, recomendação, nunca leia como se estivesse lendo, né, uma notícia de jornal ou uma placa de trânsito. O que faz marcar específico o homem é pensamento, a razão que segue e a atividade intelectual. Não. Respeite os pontos, respeite a vírgula. Por quê? Porque isso vai te ajudar em compreender o texto. E ao respeitar o ponto e a vírgula, você vai aumentar o nível de concentração do seu cérebro. Isso é a neurociência que diz, não sou eu não. Então, leia pausadamente, respeite cada ponto, cada vírgula. O que faz a marca específica do homem é o pensamento e a razão que o segue. Ponto. É atividade intelectual. Ponto. Nesta, encontra-se a fonte principal das alegrias do homem, vírgula, ou seja, vírgula, a fonte de onde provém a verdadeira felicidade. Se você tem dificuldade para ler um texto e ler respeitando ponto e vírgula, faça esse mesmo exercício que eu acabei de fazer. Leia o ponto e a vírgula, ok? De novo, o que faz a marca específica do homem é o pensamento e a razão que o segue, ponto. É atividade intelectual, ponto. Nesta, encontra-se a fonte principal das alegrias do homem, vírgula, ou seja, vírgula, a fonte de onde provém a verdadeira felicidade, ponto. Com efeito, vírgula, a felicidade do homem consiste no aperfeiçoamento da atividade que lhe é própria, vírgula, ou seja, vírgula, na atividade segundo razão. A princípio, isso vai parecer muito estranho, galera. Você ler falando as vírgulas e pontos. Mas vai chegar um momento que, se você gosta de leitura principalmente, que depois se você lê livro, costuma ler livro, faça essa experiência. Você vai perceber que você vai aumentar a sua concentração no texto e que vai chegar um momento que você nem vai precisar ler ponto, vírgula. Seu cérebro automaticamente vai se programar a visualizar o ponto e vírgula antes da palavra. Então, isso é uma técnica de neurolinguística, para você aumentar a sua concentração e melhorar a sua interpretação. Porque se você desrespeita o ponto e vírgula, faz toda a diferença na hora de interpretar uma questão. Então, vamos lá, por partes. Comece sempre pelo enunciado, leia respeitando os pontos e vírgulas. Por que começar pelo enunciado? Porque você já vai para o texto base sabendo o que o texto está pedindo de você, ok? E aí, necessariamente, depois de ler o texto base, você vai para o enunciado. Então, segundo a citação para Aristóteles, a fonte da felicidade encontra-se no na. Se você ler o texto, vai lá, ó. É a atividade intelectual. Nesta se encontra a principal fonte de alegria do homem, ou seja, a fonte de onde provém a verdadeira felicidade. O próprio texto, galera, deu resposta para você. Essa questão é mais interpretação do que conhecimento.
Mas mesmo assim, se você não conseguiu interpretar o texto, vamos analisar quem é esse cara, quem é Aristóteles, qual é o pensamento dele sobre a ética, moral, o que é ética, o que é moral. Vamos tentar destrinchar essa questão com base no conhecimento filosófico, né? O foco dessa questão, então, é a ética em Aristóteles. É a primeira coisa que você precisa saber. E a ética, a gente viu, ética vem do grego, ethos, que faz referência ao caráter de alguém. Então, se você tem caráter, você é uma pessoa de ética. Se você não tem caráter, você é uma pessoa sem ética. E nós nos deparamos com a ética todas as vezes que nós temos que fazer escolhas. Todas as vezes que nós nos deparamos com as nossas chamadas encruzilhadas das nossas vidas em fazer escolhas do que é certo ou errado, do que é o bem, do que é o mal, do que é o feio, do que é o belo, nós estamos nos deparando com questões éticas. Essas são as chamadas encruzilhadas da nossa vida, tá? E para fazer escolhas, o tempo todo, o que a gente toma como referência? A gente toma como referência a moral. Moral vem do latim mores, significa valores. Valores de que tipo, professor? Do que é certo, do errado, do que é bem, do que é mal, do que é feio, do que é belo. Então, com base nos valores, é que você e eu tomamos nossas decisões. E Aristóteles, que viveu ali, nasceu em 384, numa família de médicos na cidade de Estágira, por isso ele também é chamado de o estagirita, né? O Aristóteles, ele foi o cara que mais trabalhou essa questão da ética, ele que foi discípulo de Platão, talvez o discípulo que tenha superado o seu mestre, né? Ele foi o discípulo que superou o mestre. Então, Aristóteles, para vocês terem uma ideia, galera, né? Ele foi tutor de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande da Macedônia, Alejandro o Grande da Macedônia, e ele também foi responsável por fundar escolas chamadas liceus. Os liceus, como ficaram conhecidos, eram as escolas de Aristóteles que faziam frente às academias de Platão, né? E uma das obras mais importantes... Oi, pode falar? Aquele conto dos dois cavalos é do Aristóteles? Aquele? Conto dos dois cavalos? Do cavalo preto e do branco? Ah, não. Aquilo é Platão. Tudo bem? É o mito do cocheiro. É do Platão. Ok? Beleza? Beleza. E aí, galera, né? O Aristóteles, talvez um dos mais importantes ensinamentos que ele nos deixa para nós é sobre a ética, em seu livro A Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho de Platão, de Aristóteles, perdão, era o filho de Aristóteles. O pai de Aristóteles também chamava Nicômaco, tá? E eu particularmente, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito desse livro. Na minha humilde opinião, é um dos livros mais importantes da história da filosofia, e é um livro fundamental para a gente entender mesmo muito da nossa ética atual, do nosso comportamento ético atual. E foi um livro escrito por Aristóteles, dedicado, repito, ao filho dele. E aí, nessa obra, né, o Aristóteles ele nos ensina que o princípio básico de todo fundamento, de todo comportamento e as ações do homem estão na busca pela felicidade. Então, você faz o que faz, pensa como pensa, age porque você busca ser feliz. Eu busco ser feliz naquilo que eu faço. E é bem verdade, né? Professor, mas a maior parte das vezes a gente tem momentos muito tristes, né? Dolorosos, né? Isso é uma impressão muito interessante que a gente tem sobre o mundo, de que a maior parte das vezes, os momentos tristes e dolorosos são muito maiores do que os momentos felizes. Momentos felizes passam rápido, momentos de tristeza, dor e sofrimento perduram durante muito mais tempo. Isso é uma impressão que temos, e é muito interessante analisar isso. Mas o que o Aristóteles está nos dizendo? Que todas as ações humanas têm como fim último a busca pela felicidade. Então, você faz o que faz, pensa como pensa, age, porque você busca ser feliz, ok? E assim, ok? Todas as ações humanas, elas devem ter como fim último, segundo Aristóteles, essa busca pela felicidade. E o Aristóteles nos ensina o seguinte, que a felicidade não está nas coisas materiais, nos prazeres da carne, sabe? A verdadeira felicidade não está em uma casa luxuosa, em um tênis de marca, um celular de última geração, não está nos bens materiais. A verdadeira felicidade consiste na realização da felicidade através da racionalidade. E o texto mostra isso para você, ó. É a atividade intelectual.
encontra-se a fonte principal das alegrias do homem, ou seja, a fonte de onde provém a verdadeira felicidade, do intelecto. Ô, professor, Pode falar. tipo assim, Uhum. você falando sobre Aristóteles e a negócio da felicidade, tipo assim, essas correntes filosóficas, elas se interligam, não tem? Muito, muito, perfeito, muito. Por Porque, quê? tipo Porque eu... assim, Uhum. desculpa. Não, pode falar. Porque, tipo assim, quando você explicou Nietzsche, você Uhum. falou que a potência do homem, no caso, é tipo assim, meio que ser, tipo, um super-homem autônomo. E aí, no Uhum. caso, seria também a exerção da razão. Sim, perfeito. Verdade, é isso mesmo. O que você está fazendo agora é um exercício perfeito e de alguém que a filosofia conseguiu tocar em algum momento. Às vezes a filosofia leva você a ter um caramba, está tudo interligado, e realmente está. Todos os filósofos, eles não simplesmente não surgiram uma ideia do nada. Ou eles beberam na fonte dos anteriores, ou criticaram os filósofos, os pensadores anteriores a eles. Então, a filosofia é uma construção, assim como a matemática, a história, a geografia, todas as ciências humanas ou ciências exatas também. Tá? Então, a filosofia não seria diferente. Ela é uma construção de conhecimento. Por isso que você, às vezes, percebe uma influência de um pensador em um pensador X ou Y. Então, isso que você sacou, que você teve esse start, é porque a filosofia está te incomodando, né? Perfeito, boa observação. Tudo bem? Obrigada. Perguntas, galera? Dúvidas até aí? Beleza? Então, continuando. Então, para Aristóteles, a verdadeira felicidade consiste em quê, professor? Na realização da racionalidade humana. O próprio texto mostra isso para vocês. Então, através das virtudes, o que o Aristóteles chama de justa medida, ou justa mediania, tá? É aquele equilíbrio, né? O que é a justa medida ou justa mediania? É o equilíbrio entre o excesso e a falta. Nunca de mais, nunca de menos. Então, por exemplo, né? Eu acho que eu já fiz esse exercício com vocês de pensamento, né? Se você, né, tem uma comida que você gosta muito, sei lá, uma pizza, sabe? O primeiro pedaço de pizza é maravilhoso, é delicioso, nossa, e você quer experimentar, e você ficou muito feliz a comer primeiro pedaço de pizza. Aí você pega mais um pedaço. Aí você come mais um pedaço, foi gostoso, também foi bom, mas não foi a mesma coisa do primeiro, porque você já estava enchendo. E aí você pede um terceiro pedaço de pizza, e você come e não foi legal, igual tão quanto o primeiro, sabe? E você pede o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo pedaço, você já está empanturrado, a barriga está dura, o estômago está corroendo, com dificuldade de digerir os ovos, né, as ervilhas, o milho, o queijo, a massa da pizza, ou seja, né, tudo que é demais pode fazer mal, e tudo que é de menos pode causar dores e tristeza. Então, sempre o equilíbrio. Comeu o primeiro pedaço, comeu o segundo pedaço, estou satisfeito. Para que comer o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, quinto, décimo, né? Então, nunca de mais, nunca de menos, tá? Essa ideia, esse exercício do equilíbrio, o Aristóteles chamou de justa medida ou justa mediania. Eu sempre digo para tudo na nossa vida, assim como na natureza, vocês sabem, a natureza, né, ela busca sempre o equilíbrio. O meio natural, o ambiente, né, o meio natural, ele sempre busca o equilíbrio. Por mais que nós, seres humanos, desequilibramos o meio ambiente, ela sempre busca equilibrar. E assim deve ser na nossa vida também, a busca por um equilíbrio, sabe? Professor, eu tenho amigos que trabalham demais. Nossa, desesperado, não dão atenção à família, à esposa, aos filhos, e tem uma vida depressiva, uma qualidade de vida péssima. Ganha dinheiro? Ganha, mas a que custo? Entende isso? Então, qual é o equilíbrio entre o trabalho e a atenção para a família e os filhos? Entende? E para chegar a essa conclusão, você tem que usar a sua racionalidade. Né? Então, como é que eu sei o equilíbrio? Através de escolhas racionais, escolhas virtuosas. Através de escolhas virtuosas, escolhas racionais, eu saberei equilibrar entre o excesso e a falta. Nunca de mais, nunca de menos. Aí, quando você vai lá na questão, letra B, razão. Segundo Aristóteles, para Aristóteles, segundo a citação para Aristóteles, a fonte da felicidade encontra-se na razão. O próprio texto diz isso, aqui, ó. Na atividade intelectual, encontra-se a fonte principal da alegria, atividade de onde provém a felicidade. Com efeito, o homem consiste no aperfeiçoamento
da própria, ou seja, atividade segundo a razão. Aqui, ó. Tá? O que é essa razão? O que é essa atividade? Atividade intelectual. Essa atividade aqui é atividade intelectual. Essa atividade é a atividade segundo a razão. Portanto, a resposta correta, letra B. Vamos lá, pessoal. Perguntas, dúvidas? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida nas outras opções? Eu não vou comentar cada uma, para a gente ganhar tempo. Mas se você tiver alguma dúvida em alguma das alternativas, você fala, professor, por que não pode ser a D? Você pode me perguntar, tudo bem? Tudo bem. Beleza? Tranquilos? Então vamos para a próxima questão, que a gente ganha tempo. Questão número 2. Tudo na natureza age segundo as leis. E aí, primeiro, enunciado. Kant, filósofo alemão, é reconhecido como um dos mais importantes pensadores da modernidade. Em seu texto, a liberdade ou vontade está relacionada a... Opa, já sei que o foco vai ser Kant. Já sei que ele quer algo sobre a ideia de liberdade em Kant. Você já vai para o texto sabendo o que a questão está querendo de você. Então, de novo, Kant, vírgula, filósofo alemão, vírgula, é reconhecido como um dos mais importantes pensadores da modernidade, ponto. Em seu texto, a liberdade ou vontade está relacionado a... E aí, uma das alternativas será essa resposta correta sobre a liberdade em Kant. Então, vamos lá para cima para o texto. Tudo na natureza age segundo as leis. Só um ser racional tem a capacidade de agir segundo a representação das leis. Professor, não entendi. E você sabe que Kant é um autor difícil. Quando ele diz ali, ó, tudo na natureza age segundo as leis da natureza. Entende isso? Então, uma planta para florescer depende de clima. O clima depende da natureza, tá? Um pássaro, né? Um pássaro, ele nunca vai escolher, hoje eu vou, ao invés de cantar, eu vou, sei lá, vou tocar um Iron Maiden aqui. Não, ele não vai, o pássaro não vai conseguir nada além de cantar aquilo que a biologia dele, o código genético dele foi programado para fazer. Ou seja, a natureza e os animais que vivem na natureza são determinadas por leis naturais ou pelos seus instintos. Tudo bem? Então, tudo na natureza age segundo as leis da natureza. Só o ser racional, que somos nós, tem a capacidade de agir segundo a representação das leis. Ou seja, nós criamos e representamos as leis e agimos segundo essas mesmas leis. Isto é, segundo princípios. Princípios do que você acha que é o correto. Do que eu acho que é o correto. E aí, de acordo com o que eu e você achamos que é o correto, nós escrevemos isso e colocamos nas leis. Tudo bem? Continuando. O que eu estou fazendo? Eu estou destrinchando o texto antes de ir para a resposta, tá? Ou só ele tem uma vontade. Só lembrando, Kant foi profundamente influenciado por Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, também filósofo alemão, é o cara da vontade. O livro clássico Vontade como Representação. Continuando. A vontade, como para derivar as ações das leis é necessário a razão? Opa! A razão, aqui ó, a razão é um instrumento fundamental para a criação das leis. A vontade não é outra coisa senão a razão prática. Todo momento que você coloca em prática as suas vontades, você está usando a sua razão. Continuando. Se a razão determina infalivelmente a vontade, as ações de um tal ser, que são conhecidas como objetivamente necessárias, são também subjetivamente necessárias. Opa, aí você fala, objetivamente, subjetivamente, meu Deus, agora travou aqui, professor. Basicamente, o que Kant está nos ensinando? Que a razão é que determina a vontade do indivíduo. Então, quando você tem vontade, né, de beber, deu sede, você tem vontade de beber água. Você é um ser guiado pelas suas vontades. E aí, você simplesmente não enfia a cara na água, ou bebe água. Você pode escolher o momento que você vai beber água. Você pode escolher, por exemplo, beber água antes de passar sede. Ou não, você pode escolher lutar por todas as suas forças para conseguir a água o mais rápido possível. Um animal, um pássaro, deu sede, um gato, um cão, sei lá, qualquer um outro animal, deu sede, ele vai buscar água imediatamente. Ele não vai esperar, ele vai falar, não, vou deixar para beber água depois.
né? Essa água está muito quente, vou beber mais tarde. Ele não vai pensar dessa maneira. Ou seja, só você é um ser que pode escolher com objetividade em algo que é subjetivo. Só aquilo que é razão, independentemente da inclinação, reconhece como praticamente necessário, quer dizer bom. Aquilo que é bom já varia de cada pessoa, né? Para pessoa. Mas vamos lá. E aí traz ali Kant, Emmanuel, Fundamentação da Metafísica, Costumes. Importante, galera, nunca ignorem a referência do texto, a referência de uma imagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela vai te dar pistas. Se você não lê a referência, você não sabe o que é Kant. Se você não leu a referência e não leu o enunciado, você não sabe o que é Kant. Como você já sabe que necessariamente, né, qual é o objetivo dessa questão? É buscar a liberdade ou vontade, né, com que ela está relacionada, segundo Kant. Vamos analisar o autor. Quem é Immanuel Kant, tá? O Kant, galera, ele foi um filósofo prussiano. E ele é considerado por muitos como o filósofo mais importante da modernidade. Eu sempre digo que a grande malandragem de Kant foi conciliar racionalismo com empirismo. E quando ele conciliou o racionalismo com o empirismo, ele criou o famoso criticismo kantiano, que nós estudamos, né? O Kant foi o cara que uniu razão e experimentação. Muitas biografias de Kant relatam que Kant, né, era um homem simples, humilde, íntegro, extremamente digno, extremamente sistemático, muito correto, disciplinado ao extremo, profundamente determinado, muito determinado, tá? Ou seja, ele é um cara muito certinho. Para ele, tudo tem que ser da maneira correta. E um dos ensinamentos mais importantes de Kant é justamente sobre a moral. E aí o Kant separa, para a gente entender a moral entre nós, seres humaninhos, ele separa o homem dos animais. O que é o animal? O animal são seres determinados pela natureza, são seres determinados, por exemplo, pelos instintos. Animais pensam de maneira instintiva, tá? A gente acha que animais não pensam, mas pensa pelos instintos. Eles não têm consciência do que pensam. Agem, porque agem, pensam como pensam, segundo leis da própria natureza, ou seja, segundo o próprio instinto, tá? E o ser humano, por sua vez, nós, seres humaninhos, nós somos seres de vontade, ou seja, nós somos seres autodeterminados. E se somos seres autodeterminados, nós temos a liberdade para fazer escolhas. Escolhas de acordo com os desejos ou de acordo com as vontades. Aqui, ó, a vontade, tudo bem? E aí nós não somos determinados por nada a não ser as nossas vontades. Nós não somos determinados pela natureza, nós não somos determinados por instintos. O ser humano pensa de maneira racional. Portanto, galera, né, nós temos consciência do que pensamos, sobre o que pensamos, sendo, portanto, nós os únicos seres responsáveis pelas nossas próprias ações. Você é responsável pelas suas ações, eu sou responsável pelas minhas ações. E justamente por ser um ser racional, tudo bem? Sendo assim, o que Kant nos diz? Olha o que ele vai nos dizer. Todas as ações, toda ação ética, ela deve ser única e exclusivamente guiada pela razão. Kant, então, nos propõe um método para sabermos se estamos agindo certo ou se estamos agindo errado. Ele chama esse método de imperativo categórico. O que é o imperativo categórico em Kant, professor? Kant nos diz que certas coisas que você precisa viver ou experimentar para saber se é correto ou errado, você não precisa viver. Basta tão somente aplicar o imperativo categórico. Aí eu gosto muito do exercício, que é bem prático, que diz o seguinte: é correto mentir para alguém? Para não magoar alguém? É correto contar uma mentira? É só uma mentirinha, né? Não vai fazer mal a ninguém, né? Tadinha, né? Ela vai sofrer muito se ela souber a verdade, né? Então, a pergunta é correto mentir para alguém para não magoar essa pessoa? Aí o Kant propõe usar o imperativo categórico, que é a razão, a lógica, o pensamento lógico e racional para interpretar esse problema. E aí a gente deve seguir a seguinte linha do raciocínio, tá? E é bem verdade, às vezes a gente opta por contar uma mentira para não magoar uma pessoa. E aí o que consiste o imperativo categórico, né?
A gente sabe que mentira é errado, ponto final. Não existe mentirinha e mentirona, ponto final. E todas as pessoas, se todas as pessoas tomassem a mentira como um princípio, ou seja, como regra, né, o mundo ia se tornar um caos. O mundo ia se tornar uma desordem completa, porque ninguém ia confiar em ninguém. Se todo mundo começar a contar mentirinhas aqui, mentirinhas lá, ninguém ia confiar mais em ninguém. E logo, né, o mundo cairia em uma desordem, um caos. Então, portanto, não devemos mentir. Nem mentirinha, nem mentirona. Mentir é errado, ponto final. Mesmo que, necessariamente, a verdade vai doer, vai magoar, vai causar dor e sofrimento a alguém, a verdade doa quem doer, deve ser dita, tá? E aí o Kant chega à conclusão de que toda decisão moral deve ser pautada pela razão, e não pelas nossas inclinações, pelos nossos sentimentos, tá? A razão deve sempre ser o fio condutor das nossas escolhas, o fio condutor dos nossos princípios. E o indivíduo deve agir racionalmente, deixar a emoção de lado e agir racionalmente. Por isso que o Kant sempre deixou bem claro, nunca tome uma decisão no calor da emoção. Se você está muito triste e precisa tomar uma decisão importante, aguarde, deixe a tristeza e a dor e o sofrimento passar, depois de pensar, você toma a decisão. O mesmo vale se você está eufórico e feliz, tá? Digamos que alguém oferece para você uma super oportunidade, aí você fica muito feliz, a pessoa só precisa ouvir um sim ou não. Para, respira, pede um tempo. Não, deixa eu pensar. Como assim? Mas é uma oportunidade ou não? Me dá um dia para eu pensar, tá? Deixa a felicidade, a euforia, aquele momento de êxtase passar, aí depois você toma a decisão. Então, segundo Kant, nunca tome uma decisão no calor da emoção, da tristeza, da dor, da raiva ou da felicidade, do amor extremo, e etc, etc, né? Então, segundo ele, a lei que define a lei básica que define a ação humana é justamente a razão, o princípio básico, necessariamente, que nos torna livres. Opa! Em seu texto, a liberdade ou vontade está relacionado a... Por que nós somos livres, professor? Porque os animais, eles são determinados pelos seus instintos, pela sua natureza. Nós, seres humaninhos, não somos determinados. Nós podemos fazer escolhas segundo as nossas vontades. Então, por podermos fazer escolhas, nós somos livres. Portanto, a resposta é a letra B. Racionalidade, uma vez que a razão humana decide a lei, que define a ação. Ou seja, a nossa racionalidade nos faz de nós livres. Nós podemos decidir a lei, nós podemos decidir a ação, definir a ação. E por que podemos fazer isso? Porque nós, diferentemente de todos os animais, nós somos livres. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Professor, eu marcaria a B mesmo, só que eu fiquei em dúvida entre a A. Vamos lá. Possibilidade de o ser humano estabelecer leis naturais. O que são as leis naturais? Lei da gravidade é uma lei da natureza. Ok? Lei natural. Todo ser vivo, ele cresce, ele envelhece, ele nasce, cresce, envelhece, morre e ponto final. Ou seja, as leis da natureza, nós seres humanos não conseguimos estabelecê-las. Nós podemos até estudar, compreendê-las, mas estabelecer, criar leis naturais, nós não conseguiríamos. O que a gente consegue criar, professor? Leis racionais. Leis que são fruto das nossas vontades. Leis, aqui ó, cadê? Da nossa razão prática. Isso a gente consegue. Lei fruto da razão prática. Ou seja, eu crio uma lei de trânsito, por exemplo. Sinal vermelhou, parou, o carro tem que parar. Sinal ficou verde, o carro pode andar. É uma lei de trânsito. Para que a vida no trânsito seja possível, é necessário obedecer às leis de trânsito. E para eu criar as leis de trânsito, eu vou ter que usar o meu intelecto, a minha razão. E eu sou livre para criar essas leis. Assim como também eu sou livre para desrespeitar essas mesmas leis. Agora, é importante, galera, para a gente fechar Kant com chave de ouro. Mas existem momentos que a vida nos coloca em encruzilhadas terríveis. Por exemplo, você está com uma pessoa passando mal no seu carro. A pessoa precisa chegar o mais rápido possível no médico, no hospital. Passar ou não passar o sinal vermelho? Segundo Kant, você não deve passar o sinal vermelho, porque passar o sinal vermelho é errado. Mas a pessoa vai morrer, professor, se eu não chegar logo no hospital. Mas o imperativo categórico diz, se todos tomarem o sinal vermelho
passar o sinal vermelho como correto, o trânsito vai virar um caos. E você pode colocar a sua vida e a vida da pessoa que está no seu carro, passando mal, e a vida de outras pessoas que estão no trânsito. Ou seja, entre morrer a pessoa apenas que está no seu carro e morrer várias pessoas, devido a você cortar o sinal vermelho, é melhor que morra só a pessoa que está no seu carro. Entende isso? Então, nem sempre o imperativo categórico vai ser ideal. Outro exemplo, professor, você trabalha em uma empresa e descobre que o seu chefe está desviando dinheiro das pessoas, está roubando da própria empresa. Ou o seu chefe pede para você fazer algo ilícito, ilegal. E aí? Denunciar ou não o patrão-chefe, correndo o risco de perder o emprego. Entende isso? Então, existem momentos na nossa vida que nós somos colocados em encruzilhadas terríveis, e que o imperativo categórico ou absoluto de Kant não vai servir, gente, tá? É lindo, é interessante. Existe até um filme, eu esqueci o nome, que todo mundo fala só a verdade. Eu não lembro o nome do filme. Eu sei que no filme todo mundo fala a verdade, e aí um único homem descobre como mentir. Tá? É algo assim, um filme que tinha no Netflix, inclusive. Eu esqueci o nome do filme. Pode falar. Eu também marcaria B, mas por que não poderia ser a D, por exemplo? Vamos lá. Subjetividade, sendo a capacidade de cada pessoa definir suas leis pessoais. A questão é que as leis nunca podem ser leis pessoais. Porque se eu tomar as leis como só minhas ou pessoais, eu vou atravessar o sinal vermelho. Eu vou contar mentira, porque eu estabelecendo uma lei pessoal, eu vou ignorar as pessoas que estão à minha volta. E Kant diz que isso é errado. Porque a gente vive em sociedade, a gente não está sozinho nesse mundo. Se estivéssemos sozinhos nesse mundo, aí sim, as leis seriam pessoais. Mas como vivemos em sociedade, as leis, elas existem, são escolhidas e criadas de maneira racional para possibilitar a vida em sociedade. Então, partindo desse princípio, as leis não são definidas pelo caráter pessoal. Tudo bem? Mas pelo caráter coletivo. Okay? Beleza, professor, obrigado. Beleza? Dúvidas, galera? Perguntas? Tranquilos? Podemos continuar? Sim. Ok, então. Próximo aqui. Deixa eu ver se bateu o nosso horário. 21h20. Dá para tempo de fazer mais uma questão, então. Vamos lá. Próxima questão. Professor, são 2 aulas suas, não? Sim, porque eu vou dividir em 2 aulas, né? De 20h30 a 21h20, filosofia, e de 21h20 às 22 horas, sociologia. Por isso que eu tô preocupado com o tempo, tá? Ah, sim. Mas dá tempo. O homem não passa de... Eu gosto muito desse texto, galera, tá? Esse texto é fantástico. Vamos lá para o enunciado. Uma das questões mais importantes da antropologia filosófica é definir o que é o ser humano. Para o filósofo francês Blaise Pascal, tá? O ser humano é um ser... Então, basicamente, o enunciado está buscando o quê? A definição de ser humano nesse filósofo importante que é o Blaise Pascal, tá? Então, lá. O homem não passa, o texto, né, do Blaise Pascal, o homem não passa de um caniço. Deixa eu ver aqui. Porque está em cima do texto aqui. O homem não passa de um caniço, mas... É porque tem uma barra aqui preta em cima... mas alguma coisa da natureza. O mais frágil da natureza. Isso, o mais frágil da natureza. Obrigado, gente. Mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo. Um vapor, uma gota d'água é suficiente para matá-lo. Mas, quando o universo o esmaga, o homem será ainda mais nobre do que aquele que o mata. Porque ele, o ser humano, né, sabe que morre. E o universo não tem nenhum conhecimento da vantagem que leva sobre ele. Basicamente, o que Blaise Pascal está destacando nesse texto? Que nós somos os únicos seres desse planeta que temos consciência de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Então, por mais que o universo seja implacável contra nós, por mais que o universo conspire contra nós, um vírus invisível ao olho humano, transmitido pelo ar, matando milhares de pessoas em todo o mundo. Mas esse vírus não tem consciência nenhuma do que está fazendo. Ele não está fazendo o que fazendo, porque agora eu vou matar essa humanidade, vou mandar os seres humanos tudo para o inferno. Ele não sabe disso, ele não sabe nem o que é inferno, ele não sabe o que é matar. O vírus faz o que faz porque está na sua programação genética, que é o quê?
causar uma pneumonia gravíssima em seu pulmão, ser transmitido pelo ar, infectando várias pessoas, e dependendo das pessoas, pode levar até a morte. Então, galera, né, só nós temos consciência de que morremos, só nós temos consciência do mundo que nos cerca, do que é um vírus, do seu potencial de matar, embora algumas pessoas, mesmo tendo consciência, ignorem o vírus, né? Enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós somos seres diferenciados. E aí, qual é o foco dessa questão, professor? O grande foco dessa questão é a definição do que é o ser humano. A partir desse autor muito importante para o pensamento da história da filosofia, que é o Blaise Pascal, tá? E a pergunta que nós podemos fazer aqui é o que é o ser humano e o que nos diferencia dos outros animais. Se você perguntar, inclusive, para um cientista, ele vai dizer, olha, o ser humano é um animal, entre 7,77 milhões de espécimes de animais desse planeta. Agora, se você perguntar para o Blaise Pascal, ele vai dizer, olha, o ser humano sim é um animal, mas não é qualquer um animal. É um animal racional. Aí ele vai dizer lá no texto dele, é um caniço frágil da natureza. É o único que sabe que morre, ok? Que tem consciência do que é e que tem consciência do mundo que está em sua volta. Eu tenho muitas críticas, eu gosto de filmes de ficção científica, tá? Eu me amarro em filmes de ficção científica, mas eu tenho muitas críticas, por exemplo, aquela ideia de que os robôs ou as máquinas vão dominar o mundo, ok? De que um robô, uma máquina, exterminador do futuro, sabe? Um robô, uma máquina vai começar a dominar o mundo, vai criar consciência e vai começar a dominar o mundo. Gente, isso é impossível. Nenhuma máquina é capaz de ter consciência. Nenhum robô é capaz de ter consciência. Uma máquina e um robô, eles são programados para fazer o que fazem. Eles são como animais, programados pela sua carga genética, pelo seu biológico. Então, nenhuma máquina, nenhum robô vai tomar consciência própria, os seres humanos têm que ser destruídos. Então, eu tenho minhas críticas, eu gosto, é legal, filme interessante, né? Cheio de ficção científica, efeitos especiais, defeitos especiais, mas essa ideia é vazia. É impossível um robô ou uma máquina tomar a humanidade ou querer destruir a humanidade, porque robôs e máquinas não têm consciência. E por que eles não têm consciência? Porque ninguém até hoje, pelo menos até hoje, conseguiu criar consciência artificial, ok? Já criamos inteligência artificial, mas consciência artificial é impossível, ok? É impossível, não é possível, tá? Então, não se preocupem, robôs não vão dominar a humanidade, máquinas não vão dominar o mundo, tá? Não na perspectiva dos filmes de Hollywood, de outras maneiras, né? Criando pessoas viciadas em telefone, celular, internet, jogos de videogame, compras online, etc, etc. Dessa maneira, sim, mas você sempre tem escolhas, tá? E aí, galera, quando a gente fala em Blaise Pascal, ele vai dizer o seguinte, olha, o ser humano é diferenciado. O ser humano é diferente de qualquer outro ser vivo nesse planeta. O ser humano é o único que tem a capacidade de aprender com o mundo que está em sua volta, não só de aprender, como ensinar o que aprendeu, passar para gerações futuras, e para isso você utiliza a linguagem, você utiliza símbolos, você utiliza a sua cultura, ou seja, você aprende com o mundo em sua volta e você passa para os seus filhos, para gerações futuras, ou seja, capacidade de aprender e ensinar. Capacidade de pensar sobre aquilo que você aprendeu, sobre você mesmo, sobre a morte, por exemplo, sobre o universo, sobre um vírus, você tem capacidade de pensar. E de fazer escolhas. E ao fazer escolhas, o que nós fazemos? Nós projetamos o futuro com base nas experiências do presente e do passado. Então, com base nas nossas experiências, do que a gente já viveu e do que estamos vivendo, nós projetamos o futuro. Acredito vocês que vocês estão, nesse exato momento, projetando o futuro de vocês. O projeto de futuro de vocês é estar o ano que vem em uma universidade. Entende isso? Então, vocês, com base nas experiências do passado e do presente, vocês projetam um futuro. Gente, só nós conseguimos aprender, ensinar, pensar e escolher com elevado grau e complexidade. Nenhum outro ser vivo é capaz de fazer isso com o grau de complexidade que nós, seres humaninhos, somos capazes. É isso que o Blaise Pascal está destacando no texto, tá? Ele diz lá, ó, mas quando o universo esmaga, o homem será ainda mais nobre do que aquele que o mata, porque ele sabe que morre, e o universo não tem nenhum conhecimento
da vantagem que leva sobre ele. Olha que massa esse trecho, né? Enfim, galera, né? E aí, quando a gente analisa esse texto, né, é bem verdade que nós, seres humanos, nós conseguimos, com elevado grau de complexidade, aprender, ensinar, pensar e escolher, e nós construímos uma coisa chamada de cultura. Nenhum outro ser vivo tem cultura nesse mundo, tá? Nós interagimos com o mundo que está em nossa volta, com toda a sua natureza, com as outras pessoas, agimos, de certa maneira, transformando a natureza, e o mundo se torna uma ferramenta para a nossa transformação, tá? Então, alternativa correta, letra B. Para o filósofo francês Blaise Pascal, o ser humano é o ser, letra B, cultural. Opa, aqui, ó. Cultural. Caracterizado por interagir com o cosmos. O que é interagir com o cosmos? É aprender com o mesmo. Seu campo de ação. Ação aonde, professor? Ensinando, pensando, fazendo escolhas. Ação. E transformação. Aqui, ó. Pensar e fazer escolhas. Transformar. Ou seja, letra B, alternativa correta. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Professor, essa D aí, o que seria essa dimensão extra-real, assim? Boa pergunta. Uma dimensão extra-real é aquilo que sai da nossa realidade. O que é a nossa realidade? É tudo aquilo que eu posso ver, tocar, ouvir, cheirar, ou seja, tudo aquilo que é o sensível. É tudo aquilo que eu posso experimentar, é o real. O extra-real é aquilo que está acima da realidade. Ou posso dizer, acima do físico. Seria o metafísico. A dimensão extra-real seria o mundo metafísico, o mundo inteligível, o mundo do pensamento, que é uma visão lá de Platão, né? Então, o extra-real é aquilo que está para além do real. Tudo bem? Tudo, professor. Obrigada. Ok, vamos lá. Perguntas, dúvidas? Beleza, galera? Podemos continuar, né? Deixa eu ver se dá tempo ainda para mais uma questão. Acabou a aula, professor. Acabou a primeira aula. Beleza, galera. Então, a gente vai agora para sociologia. Tudo bem? A gente vai para as questões de sociologia. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir aqui o arquivo de sociologia. Deixa eu abrir aqui em tela cheia para vocês. Vamos lá, cadê aqui? Visão de sociologia. Beleza, galera. Vocês estão conseguindo visualizar aí o slide de sociologia? Beleza? Sociologia, revisão Enem. Vamos lá, deixa eu projetar aqui tela cheia. Beleza, pessoal. Então, eu selecionei também algumas questões do Enem dos últimos anos, também para fazer essa revisão, e que eu achei, assim, com umas temáticas muito interessantes, principalmente com relação às origens da sociologia, o pensamento sociológico dos principais autores, principais pensadores. E são questões, assim, que vão ajudar a gente a ampliar o leque do nosso conhecimento. Então, começando pela primeira questão, vamos lá, direto pelo enunciado, né? Considerando-se a dinâmica eugênica... Opa, o que é eugenia, professor? Eugênica vem de eugenia. Eugenia é o bem, genia, gênesis, origem, a boa origem, o bom nascimento. Então, a eugenia era aquela prática maluca que alguns regimes no mundo proporcionaram de selecionar a raça, selecionar aqueles que tinham boa origem, bom nascimento. Esparta praticou eugenia, Hitler, a Alemanha nazista, praticou eugenia, mandando os judeus para os campos de concentração com aquela ideia bocoió de que os alemães eram a raça ariana pura e perfeita. Então, eugenia é isso, tá? Considerando sua dinâmica eugênica, tal como descrita no texto 2 e no texto 1, acerca dos fenômenos sociais contemporâneos,
expressa A. Então, o texto 1, o 2 e o texto 1 está expressando alguma coisa sobre um fenômeno contemporâneo. É isso que o enunciado está buscando para nós, tá? Vamos lá para o texto 1, então, tá? Darwin ensinou que na natureza sobrevivem os mais aptos. E o sistema capitalista criou estruturas para promover a seleção social. Opa! Lembrando, Charles Darwin criou a ideia, o conceito da seleção natural. Aqui o conceito é totalmente distinto, seleção social, de modo que os miseráveis encontrem a morte o quanto antes. Ok? E esse darwinismo social, mais uma pista aqui importante. Darwinismo social, opções de ponteiro, vou colocar aqui, ó. Darwinismo social, mais uma referência importante aqui para nós, ó. Darwinismo social, seleção social, e esse darwinismo social, que tanto favorece a acumulação de muita riqueza em poucas mãos, 65% da riqueza do Brasil está nas mãos de apenas 20% da população. E aí, professor, esse dado é recente? Não, se você for lá na referência, é de 2011, tá vendo? Hoje, qual é a realidade hoje, professor? Que 22% da riqueza do mundial hoje do Brasil, né? Que hoje 45% da riqueza está nas mãos de 22% da população brasileira. Esses os dados corretos hoje, tá? Que faz dos pobres vítimas do descaso do governo, da falta de planejamento e o rigor da lei sobre aqueles que, ansiosos por multiplicar seu capital, ignoram os marcos regulatórios, ou seja, ignoram as leis, e anabolizam a especulação imobiliária, e ainda querem flexibilizar o Código Florestal, repito. Ou seja, é uma crítica que o Frei Beto, em seu livro Darwinismo Social, tá? Ele está fazendo a maneira como o darwinismo social influenciou o pensamento capitalista. Beleza. Então, o darwinismo social exercendo influência no modelo capitalista. Texto 2. País de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma Ku-Klux Klan, né? É país perdido para os altos destinos, para a prosperidade, por exemplo. Um dia se fará justiça a Ku Klux Klan. Tivéssemos aí uma defesa desta ordem que mantém o negro em seu lugar, estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca. Mulatinho fazendo jogo do galego. É sempre demolidor porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. Opa! Professor, que texto é esse? Quem escreveu esse texto aqui, ó? Goiabada com marmelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato, né? O autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não sei se vocês sabem, mas Monteiro Lobato, ele era veladamente um darwinista social e um racista preconceituoso. Vários trechos das suas obras, inclusive, são profundamente preconceituosos e racistas. Inclusive, né, o próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo. Há vários trechos do Sítio do Pica-Pau Amarelo que foram censurados em alguns momentos, em algumas edições, como, por exemplo, Tia Anastácia Negra. E aí tem um momento, um trecho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu não me recordo qual página ou capítulo, que ele narra que Tia Anastácia subia um mastro com uma macaca preta. Tem um outro momento que a onça apareceu para comer Narizinho, Tia Anastácia, né? A onça iria comer todo mundo, menos Tia Anastácia, porque ela tem a carne preta. Então, algumas coisas que Monteiro Lobato escreveu eram profundamente racistas e preconceituosas para nós hoje. Mas para aquela época aqui, 1928, década de 20, década de 30, era algo perfeitamente normal e natural. Hoje, o que a gente chama de politicamente correto nada mais é do que as leis sendo rígidas e duras contra falas como essa. E o Monteiro Lobato expressou o seu racismo e o seu preconceito, ou melhor dizendo, o seu darwinismo social nesse trecho. Tudo bem? Vamos lá, vamos entender o que é o darwinismo social, vamos tentar entender as origens do pensamento filosófico a partir das correntes de pensamento sociológicas ou filosóficas do século XIX, tá? Então, essa questão vai ser o nosso filé mignon, porque ela vai nos dar bases para entender as origens da sociologia, tá? A partir de revoluções importantes, né? Como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial.
E a partir dessas ideias nós vamos estudar o evolucionismo social, o darwinismo social e o racismo científico, tá? Que vira e mexe são cobrados em provas do Enem, tá? E aí, quando a gente começou a estudar a sociologia, ainda em sala de aula, eu lembro como se fosse hoje, eu ainda escrevia no quadro, fazia palhaçada, bebia café, café, né? Enfim, sala de aula, nós vimos que a sociologia é uma ciência moderna, ela é filha do século XIX. E ela é filha de duas importantes revoluções da história humana, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então foram digamos assim, os desdobramentos, as consequências da Revolução Francesa e da Revolução Industrial que levaram os sociólogos, os primeiros estudiosos das sociedades, a tentar compreender esses desdobramentos, tentar compreender, analisar, estudar essas transformações sociais. E aí essas duas revoluções, Revolução Francesa e Revolução Industrial, elas permitiram, por exemplo, tiveram como consequência a consolidação do capitalismo, como conhecemos hoje, o capitalismo industrial, o desenvolvimento de novas tecnologias, a ampliação da produção com máquinas mais eficientes e mais produtivas, o aumento da produção e da geração de riqueza, mudanças sociais, como, por exemplo, a ascensão política da classe burguesa, o surgimento da classe trabalhadora, o proletariado, que vende a sua força de trabalho em troca de um salário, tá? A substituição do homem pela máquina, e aí nós chamamos essa substituição do homem pela máquina de desemprego estrutural, ok? Miséria, êxodo rural, inchaço urbano populacional, exploração da mão de obra da classe trabalhadora, alta concentração de renda nas mãos da classe burguesa, desigualdade social, ou seja, foram vários os impactos que a Revolução Francesa trouxe, a Revolução Industrial trouxe. Tanto consequências positivas quanto negativas, tá? E essas consequências fizeram que os primeiros cientistas sociais buscassem interpretar a sociedade, buscassem compreender a sociedade de maneira sistemática e de maneira rigorosa e, por que não, científica. E aí, lá no século XIX, ainda no século XIX, surgiram as primeiras, digamos assim, filosofias sociais, como, por exemplo, né, tentando estudar, analisar, compreender as sociedades humanas. Dentre dessas teorias, né, nós temos o evolucionismo social, que pode ser conceituado como uma teoria antropológica que acredita que a sociedade tem início no estádio primitivo e aí evolui para o estado civilizado. Então, segundo essa teoria, o evolucionismo social, todas as sociedades, absolutamente todas as sociedades passam pelo mesmo estágio ou estados. Primitivo para o civilizado. É uma visão evolutiva da sociedade, por isso o evolucionismo social. E o evolucionismo social surgiu antes mesmo do darwinismo, antes mesmo da obra A Origem das Espécies, publicada lá em 1858. Tá? 3 grandes nomes do evolucionismo social, professor Lewis Morgan, Edward Tylor e Herbert Spencer, que são também chamados de antropólogos de gabinete. Por que eles são chamados desse nome, professor? Porque eles nunca viajaram para os países ou para os povos que eles pesquisaram e estudaram. Tudo que eles escreveram foi com base em relatos de viajantes. E essa corrente de pensamento sociológica, ela tinha por objetivo estudar as sociedades europeias, tentar explicar a enorme diversidade de povos e culturas e sociedades do mundo, mas, infelizmente, como consequência, eles caíram no erro, numa armadilha terrível, que foi o etnocentrismo. Só lembrando, professor, o que é o etnocentrismo? É aquela ideia bocoió de que a cultura urbana, industrializada, moderna, europeia, era superior a qualquer uma outra cultura. Etnocentrismo, só para a gente lembrar, a gente estudou lá na nossa aula sobre cultura, é aquela visão de mundo caracterizada, né, de aquela pessoa que considera a sua cultura, seu grupo étnico superior aos demais. E aí, socialmente falando, né, esse indivíduo se coloca como superior. É uma visão de mundo que promove a hierarquização de culturas, como se existisse uma cultura melhor, outra pior. Um povo superior e um povo inferior. Um povo civilizado e um povo primitivo, né? E a gente sabe que o evolucionismo social ajudou a justificar a missão civilizadora do imperialismo, lá do século XIX, né? A ideia de que o povo europeu tinha uma missão moral de levar a civilização aos povos não civilizados da África e da Ásia, né? Essa visão, uma visão etnocêntrica, herdeira do evolucionismo social. Nós temos também o racismo científico,
como conceito, é uma corrente de pensamento sociológico que tentou usar conceitos como, né, determinismo biológico e raça para estudar sociedades humanas. Como se existisse diferença de raça entre nós, seres humanos, e a gente sabe que não existe, tá? Todos nós pertencemos à mesma raça, raça humana. O máximo que há entre nós é a diferença fisiológica, pigmentação da pele, cabelo liso, cabelo crespo, cabelo escuro, cabelo crespo, cabelo loiro. O máximo que existe é pigmentação, características físicas diferenciadas. Mas todos nós somos da mesma raça, a raça humana. Professor, mas em cães, não tem raça diferente de cães? Tem, claro que tem. Mas quer ver uma diferença? Por que nós somos seres humanos, todos nós pertencemos à mesma raça, a raça humana, e os cães podem ser divididos em sub-raças? Porque se nós, seres humaninhos, tivermos relações entre um negro, um branco, um índio com um branco, um negro com um europeu, vai gerar descendentes férteis. Portanto, se vai ter filhos, esses filhos vão poder ter filhos, consequentemente é da mesma raça. Agora, se você pega um cão da raça Piche, pequenininho, filhotinho do diabo, né, aqueles olhos bugalhados, né, e um Rottweiler, fisiologicamente, eles não vão conseguir copular. E mesmo se eu conseguir tentar fazer em laboratório uma inseminação artificial, provavelmente o organismo do Pinche não vai conseguir gerar um Rottweiler. E menos ainda, o organismo do Rottweiler vai conseguir gerar um Pinche. Portanto, são cães, mas de raças diferentes, ok? Essa é a ideia de raça na biologia. Qual o problema desses cientistas? Eles pegaram essa ideia da raça da biologia e tentaram trazer para estudar sociedades humanas. Esse foi o erro terrível desses caras. E o racismo científico, ele está inserido no século XIX. E ele começou com um texto, um livro, na verdade, de um autor chamado Robert Knox, um livro chamado Raça é Tudo. E nesse livro, o Robert Knox, ele tentou compreender a sociedade fazendo distinções justamente de raça, como se existisse uma raça superior, uma raça inferior. E aí, para isso, ele usou a frenologia, freno-mente, logia, logos, estudo da mente, e usou também a craniometria, que era você medir o tamanho e o volume de um crânio de um europeu, tamanho e volume de um crânio de um africano, e aí você chegava à falsa conclusão de que o europeu era superior, era civilizado, era mais inteligente do que o africano. E isso são, repito, falsas ciências, tá? E como consequências, né, o racismo científico difundiu a prática da eugenia. Aqui, cadê? A prática da eugenia foi difundida pelo racismo científico, tá? E isso aconteceu onde, professor? Aconteceu no Brasil, naquela ideia da política do branqueamento da população brasileira, final do século XIX, início do século XX. Aqui, século XX, primeira metade do século XX. A ideia do branqueamento da população era de que a mestiçagem, o que é uma mestiçagem? É o encontro das raças. É um negro tendo relações com um branco, um negro com uma índia, um branco com uma índia. Essa visão, daquela época, dizia que ia corromper a sociedade. A mestiçagem, para esses caras que defendiam a eugenia, era o que havia de pior para o Brasil. E aí, olha o que o texto fala. É sempre demolidor, porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva, ou seja, o próprio Monteiro Lobato é esse cara que está transbordando racismo, né? Para ele, mestiçagem é algo terrível que acaba com a intelectualidade, com a capacidade construtiva. E também a gente sabe que o racismo científico ajudou a justificar o nazismo na Alemanha, né? Então, vamos lá, galera. E, finalmente, o darwinismo social, tá? Que é uma corrente que trata da aplicação da teoria evolucionista de Charles Darwin para estudar e compreender as sociedades humanas. Só que, enquanto Darwin trouxe a ideia de seleção natural, o darwinismo social trouxe a ideia de seleção social, como se nas sociedades fossem também selecionados os mais fortes, mais aptos e mais inteligentes. E aí o darwinismo social está inserido justamente na época da publicação do livro A Origem das Espécies. A Origem das Espécies foi publicado originalmente em 1859, e segundo a teoria, nos ensina que todos os seres vivos desse planeta passaram por um longo processo evolutivo em que somente os mais aptos conseguiram sobreviver. Somente os mais, aptos sobreviveram, tá? Somente eles sobreviveram. E esse processo, essa ideia, né, é linda na biologia,
Mas pegar essa ideia e levar ela para a sociedade é um equívoco completo. Essa ideia é uma ideia determinista, que a natureza determina quem será selecionado. E na sociedade não é assim que funciona. Por mais que você tenha nascido pobre na favela, se você estudar, se você se dedicar, você pode ser alguém na sua vida. Não há nada que determine a sua vida. Só que o darwinismo social dizia, ó, pobre, coitado, ó, pobre vai morrer o quanto antes. Aqui, ó, tá no próprio texto, né? Enfim. E aí o darwinismo, como consequência, né, o darwinismo social trouxe a falsa noção de que os ricos eram superiores aos pobres, a falsa ideia de que os brancos eram superiores aos negros, e o darwinismo social ajudou de maneira terrível justificar o apartheid na África do Sul, né, aquele regime segregacionista que separava negros de brancos lá na África do Sul. E após ler os dois textos, é possível chegar à seguinte conclusão, galera. O texto 1, lá no texto 1, só para a gente chegar à nossa conclusão. Para o darwinismo social, parte dele, na verdade, parte do próprio darwinismo social, a ideia de que o pensamento sociológico ele é evolutivo. É a seleção social, ok? A ideia da seleção social. E aí o darwinismo social cria uma ideia, justifica, né, essa hierarquia da sociedade capitalista com base no viés etnocêntrico, com base no viés hierarquizante, dividindo pobres de ricos. Pobre é pobre. E a gente sabe que hoje, em pleno 2021, tem pessoas que pensam dessa maneira. Também é pobre, olha lá, tá vendo? Tá vendo? É pobre, mas não trabalha, né? Que é o quê, né? O cara só quer mamar na teta do Estado, né? Só quer saber de Bolsa Família, não quer trabalhar, não sei o que lá. Tem pessoas que têm essa visão, que é uma visão etnocêntrica, de condenar o pobre antes mesmo de saber a sua realidade, saber a sua verdadeira realidade, ok? Sua história, por exemplo, se colocar no lugar do outro, né? Esse exercício é importante, se colocar no lugar do outro. E aí, galera, né, essa visão do etnocêntrica e hierarquizante dentro do darwinismo social, em que os miseráveis estão fadados, por exemplo, a morrerem antes do que os ricos, aqui, ó, os miseráveis encontram-se a mortes o quanto antes, tá? Que favorece a acumulação de riqueza nas mãos de poucos. Quem são esses poucos? Os ricos, ok? Que o pobre é trazido como vítima e o rico sempre ansioso pelo quê? Pelo lucro, pela riqueza, né? Oi, pode falar. Mas nesse caso, eu tô com uma dúvida. Ele escreveu criticando Ele está criticando. essa característica, ele está criticando, né? Está criticando, perfeito. O Frei Beto está fazendo uma dura crítica ao evolucionismo social. Mas ao criticar o evolucionismo social, ele está demonstrando como que o evolucionismo social ajuda a justificar o nosso mundo capitalista hoje. Tá? O sistema capitalista, aqui ó, ele diz, ó, o sistema capitalista criou uma estrutura para promover a seleção social. Seleção social vem da onde? Aqui, ó, do darwinismo social. Aqui, ó. Ele, ao criticar o mundo capitalista, ele está dizendo o seguinte, que o mundo capitalista usou o darwinismo social para se justificar. É isso que o Frei Beto está dizendo. Tudo bem? O Frei Beto não está defendendo isso não, galera, tá? Quem é que está defendendo o racismo e preconceito? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato que está defendendo com unhas e dentes o darwinismo social. Tudo bem? Professor? Pode falar. Como é que ficou confuso? O sistema capitalista, ele usou de desculpa o darwinismo social para promover a seleção social, é isso? Isso. Vou dar um exemplo para você. Prova do Enem. A prova do Enem é uma seleção social, galera. Como assim? Ela vai selecionar o mais apto, aquele com as melhores habilidades e melhores competências. O próprio Enem deixa isso bem claro no próprio edital dele. Vai exigir de você habilidades e competências. Então, o Enem vai selecionar somente os melhores. Aí é um pequeno detalhe. As pessoas ricas que tiveram condição de colocar os seus filhos em escolas particulares de alto padrão, um Darwin, um Sacré-Cœur da vida, esses meninos vão ter acesso à educação de qualidade, aulas online, com o professor 24 horas disponível, computador, tablet, iPhone, iFood, ou seja, esse menino teve tudo à sua disposição, ok? E o menino de escola pública, que mora no morro, mal tem internet na casa dele? Ele assistia a aula pelo celular,
e quando caía, né, a internet já era, não conseguia mais assistir. Aí eu pego esse menino do morro da favela e o menino riquinho do Darwin e coloco para fazer a mesma prova. O darwinismo social diz que, ó, tá beleza, eles vão fazer a mesma prova, a prova é igual para todos. Ah, mas e o pobre não teve condições? Dane-se. É a seleção social, segundo o darwinismo social. Tudo bem? Vamos lá, perguntas. E tem essa questão do FIES, né, do ProUni, né, agora então. Gente, vai ferrar mais a gente ainda. Não se preocupe que isso não vai passar não, tá? Porque, e os alunos que não fizeram a prova vão ser prejudicados? Então, já tem uma série de partidos que entraram com inconstitucionalidade. E provavelmente vai chegar ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai dizer, olha, isso não pode, porque você vai prejudicar um grupo de alunos, ok? Então, vão com calma, não fiquem preocupados com isso agora. Se preocupem em fazer uma excelente prova do Enem. Deixa que o STF, deixa que os partidos políticos que são oposição ao governo vão resolver isso. E aí vamos ficar na torcida, é claro, vamos pressionar, vamos, mas se preocupe em fazer uma boa prova, tá? Porque eu sei que tem muitos alunos, eu tenho muitos outros alunos de outras escolas que estão desesperados justamente por isso. Professor, como é que eu vou conseguir o FIES? Como é que eu vou conhecer o ProUni se eu não tenho nota? Vai ser meu primeiro Enem, entende isso? Então, muito provavelmente o que vai acontecer ok? O Enem vai fazer de tudo para antecipar a nota, ok? Para os alunos, principalmente, que é o primeiro Enem, e deixa os alunos depois do segundo Enem, ou o Enem vai permitir você escolher entre usar a nota do Enem passado e usar a nota desse Enem. E a data para o FIES, professor, você vai poder, necessariamente, né, começar a partir do segundo semestre. Então, você vai poder, a partir do segundo semestre, começar a fazer uma faculdade. Provavelmente com o apoio do FIES, etc, etc. Provavelmente é isso que vai acontecer. Claro que vamos aguardar, então, mas não se preocupem, não pirem o cabeção com isso, não desistam, muito pelo contrário. Foquem agora mais do que nunca para revisar aquilo que ficou para trás, aquilo que vocês têm um pouquinho mais de dificuldade e fazer uma boa prova do Enem, tá? Não se preocupe com o FIES agora, pelo menos não agora, tá? Tudo bem, gente? Ok? Beleza, professor. Eu acredito que vai acontecer isso. Tá? Ele vai ser derrubado pelo STF e muito provavelmente vai se aceitar tanto o Enem passado quanto o Enem, e aí o aluno vai poder escolher, tá? E aí os alunos que fizeram o Enem esse ano... Oi, não entendi? Hoje saiu, o MEC postou lá que nem a nota dos treineiros, no caso do ano passado, não vai ser válida. Pois é, que coisa louca isso, né, gente? Que coisa bizarra isso. Chega a ser tosco, para não dizer bizarro, né? Você excluir uma parcela significativa de alunos que têm sonhos. Então, cara, isso não vai... enfim, chega a ser surreal. Mas, enfim, não se preocupe com isso. Foco no Enem, vamos fazer uma boa prova do Enem, deixa que não vai sofrer por antecedência. Tá? Não sofra por antecedência, tá? Então, vamos lá, galera. Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo. Então, vamos lá. Então, o texto 1 está justificando o capitalismo com base no darwinismo social. E o texto 2, professor, do escritor Monteiro Lobato, o autor Monteiro Lobato, né, do Sítio Pica-Pau Amarelo, ele está expressando uma visão de mundo justamente da primeira metade do século XX, que é uma visão racista, preconceituosa, em que o negro né, tem que ser metido em seu lugar, né? Ele coloca aqui, ó, o negro em seu lugar, aqui, o negro tem que ser colocado em seu lugar de negro, ou seja, quando eu pego o negro e coloco em um lugar específico, o que eu estou fazendo? Eu estou segregando, entende? Como se existisse um local só para os negros, um local só para os brancos, eu estou segregando. Monteiro Lobato tinha uma visão segregacionista, né? De que a mestiçagem destrói a capacidade construtiva, está aqui no finalzinho, ó, a mestiçagem destrói a capacidade construtiva, a inteligência, etc, etc. Ou seja, Monteiro Lobato tem uma visão negativa sobre a mestiçagem. Esse tipo de discurso, galera, é uma herança do darwinismo social. Portanto, resposta correta, letra E. Aqui, ó, letra E. Manutenção histórica do darwinismo social, ainda que mais de uma perspectiva política e econômica. Aqui o capitalismo é focado numa perspectiva econômica, de seleção social, ok? Do que propriamente dito racial.
E aí você vai lá no enunciado. Considerando a dinâmica eugênica como descrita no texto 2, o argumento do texto 1 acerca do fenômeno social contemporâneo expressa. Então, o texto 1 está expressando que argumento? O argumento de que, necessariamente, o capitalismo se fez valer, né, do darwinismo social para se manter numa perspectiva política e econômica, justificando a dominação dos ricos sobre os pobres. Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá. Tudo bem, professor. Tudo bem, beleza? Ok, eu acho que dá tempo de mais uma questão. Deixa eu ver se vai dar tempo. Deixa eu ver a próxima questão. Rapaz, essa questão é grande. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar resolver ela, galera. Vamos tentar ser o mais breve possível, né? O impulso para o ganho... Alguém lê aí para mim o impulso para o... Professor, você não vai começar pelo de o baixo, enunciado, perdão. O capitalismo moderno, segundo Max Weber, então o foco é Max Weber, apresenta como característica fundamental, então o capitalismo como a característica fundamental do capitalismo em Max Weber. Esse é o problema da nossa questão, né? O impulso para o ganho e perseguição do lucro do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro, não tem em si mesma nada a ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condições humanas, em todos os tempos, em todos os países, sempre que se tenha apresentado possibilidades objetivas para tanto. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e racional, pois assim deve ser. Numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, qual é o foco dessa questão, professor? Tentar analisar, a partir de Max Weber, segundo Max Weber, o capitalismo moderno tem como característica fundamental o quê? Qual é a característica fundamental do capitalismo moderno, segundo Max Weber? E aí, galera, para a gente entender esse autor, Max Weber, só para a gente lembrar um pouquinho, né? Ele é um dos autores mais importantes da sociologia, dentro daquela tríade, né? Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Max Weber é um dos que mais contribuíram para fazer da sociologia uma ciência, então ele é um cara muito importante, e ele nos traz uma contribuição muito importante, que é o conceito de ações sociais. O que é uma ação social, professor? É toda ação humana dotada de algum sentido, um sentido prático na vida em sociedade. Então, o indivíduo que vive no mundo capitalista e todas as suas ações dentro desse mundo capitalista possuem algum sentido. E ao desvendar esses sentidos, nós vamos responder essa questão. E aí o Max Weber pontua 4 tipos de ação social, só para a gente lembrar. A ação tradicional, a ação afetiva, a ação racional com relação a valores e a ação racional com relação a fins. Vamos por partes. O que é a ação tradicional? É toda aquela ação que é determinada pelos costumes, pelas tradições, pelos hábitos, que são enraizados dentro de uma sociedade, que são passados de geração para geração com base na tradição. Como, por exemplo, quando, não sei se vocês têm esse costume, mas quando você pede bênção ao seu pai, ou bênção à sua mãe, bença a sua avó, bença pai, né? Isso é uma ação tradicional. Provavelmente foi passada pelos seus pais para você. Provavelmente os pais dos seus pais passaram para os seus pais, ou seja, é uma ação tradicional. E existe a ação afetiva, que é aquela ação movida por sentimentos e emoções, tanto sentimentos e emoções positivas, quanto sentimentos e emoções negativas. Sentimentos como amor, paixão, raiva, ódio. Então, ao brigar em um trânsito, por exemplo, em uma briga de trânsito, é uma ação afetiva, em que a raiva dominou aquele indivíduo, ele perdeu a razão e caiu na porrada com alguém. Ao se casar com alguém, é uma ação afetiva, porque você ama a pessoa e você se casa com aquela pessoa. E também nós temos a ação racional com relação a valores, que são aquelas ações que são movidas pelo que as pessoas acham que o que é o certo, que é o correto a se fazer, tá? E seguindo leis, por exemplo, seguindo os valores da igreja, os mandamentos de uma igreja, de uma religião, seguindo as leis de trânsito. Então, é uma ação racional com relação a valores. E, finalmente, a ação racional com relação a fins,
que é aquela ação tomada com alguma base de atingir algum resultado, como, por exemplo, estudar para o Enem, trabalhar para ganhar dinheiro. Opa, peraí, professor, então no capitalismo moderno, a ação é basicamente voltada para quê? Para o lucro, galera. No capitalismo moderno, o indivíduo age como age porque ele quer objetivar lucro. Então, dentro do capitalismo moderno, uma das características fundamentais desse capitalismo, segundo Max Weber, é a ação calculada, planejada para obter rentabilidade, obter lucro. Então, nesse sentido, no mundo capitalista, você age como age, porque você age pensando racionalmente, buscando um fim último. Qual é o fim último? Dinheiro, lucro, renda. Tudo bem, galera? Resposta, portanto, letra C. Beleza? Perguntas? Professor, vamos lá? Pode falar. Por que não poderia ser a A, por exemplo? Vamos lá. Competitividade decorrente da acumulação de capital. O problema é que a ideia de competitividade, de livre concorrência, não existe no capitalismo. Na verdade, o próprio Max Weber diz, no capitalismo, as pessoas se aproveitam das oportunidades. E não existe livre concorrência, porque no capitalismo moderno, as pessoas que aqui, ó, a empresa individual, aqui está aqui no finalzinho, a empresa individual, que não tirar vantagem, ela vai ser extinta, ok? Então, não existe competitividade. Existe o quê? Você tirar sempre vantagem sobre as oportunidades. Então, por isso que não pode ser letra A. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Beleza. Tranquilos? Show de bola, então. Então, galera, eu fecho aqui por enquanto nossa aula de hoje. Vamos sortear o nosso livro, tá? Aqui, cadê? Opa, beleza, então. Cadê? Beleza. Vamos fazer, então, o sorteio do nosso livro. Livro clássico, Maquiavel, O Príncipe, tá? Eu sou suspeito para falar dessa obra, porque eu particularmente gosto muito. Todas as vezes que eu releio essa obra, eu aprendo algo novo. E eu sempre digo, traga esse livro para a sua vida, sabe? Traga os ensinamentos que estão aqui para o seu cotidiano, sua vida amorosa, sua vida profissional, sua vida como estudante, que vai ser muito proveitosa, tá? Então, esse livro tem 130 páginas, tudo bem? Nessas 130 páginas existem o mais puro ensinamento do pensamento político e filosófico moderno. Aí eu vou selecionar aqui, tá, uma página, selecionei. As tropas auxiliares, que são outras tropas inúteis, são aqueles que se apresentam quando se costuma chamar de poderosos para que com seus exércitos venham te defender. Como fez, em tempos recentes, o Papa Júlio, que, tendo visto na campanha de Ferrara a triste figura das suas tropas mercenárias, voltou-se para as auxiliares e entrou em acordo com Fernando, rei da Espanha, para que este, com sua gente e exércitos, viesse ajudá-lo. E aí, galera, você vai jogar lá no chat. Cadê o chat? Cadê o chat? Cadê o chat? Cadê o chat? Chuta aí a página, tá? Você tem direito a um chute. Ok? Chuta aí a página. Você pode digitar o número da página que você acha que é. Aquele que se aproximar ou acertar na veia, leva o livro. Tudo bem? Vamos lá, galera. 56, 65, 10... 58, 47, 60, vamos lá, 72, ok, vamos lá, galera. Oitenta, Vamos lá. Todo mundo já chutou? Não, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10, a gente tem 15 alunos na sala. Cadê o restante da galera? Ah, não, a gente tem 12. Tem 12, alunos. professor. 11, né? Porque conta com você. Tá faltando um. Tá faltando um, então, galera. Alguém aí não tá querendo chutar, porque não. eu já tenho, professor. Eu ganhei o seu da última vez. Ah, você tem um livro Príncipe? Tenho. Ah, legal. Ué, você pode tentar para presentear alguém, né? Ai, meu Deus. Por que não? Como é que você leu mesmo? Hã?
Ah, cara de pau! Entendi. Então você não pode não, né? Espertinha, Daniel. É espertinho. Qual mesmo? Você lembra? Só peraí que eu vou procurar aqui o trecho, né? Vamos lá então, galera. Eu realmente não vi, não, mas tudo bem. A pessoa aqui que chegou mais próximo errou por 2. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Isso aí, errou por 2. Tudo bem? A pessoa que mais chegou próximo errou por 2 apenas. Deixa eu ver aqui. Cadê? É o Lucas José. A página é 67, ele falou 65, ok? Então, Lucas José Dias leva, né? Vapo, garoto, show de bola, né? Beleza, então, Lucas. Depois, Lucas, me chama no privado para a gente ver como é que eu faço para entregar esse livro onde você mora, que eu ou levo até você, ou se você mora muito longe, tipo, sei lá, Serra 24, né? Viana 42, eu posto pelos Correios, tá? E aí você vai receber pelos Correios. Mas se você morar aqui pertinho, eu levo até você o livro, tudo bem? Vem pro pai. É isso aí, garoto. Show de bola, né? Espero que esse... E vai com dedicatória, tá? Eu vou colocar aqui uma dedicatóriazinha. Não que a minha assinatura vale alguma coisa, tá? Mas vou colocar uma dedicatória aqui para você, meu jovem. Então, galera, eu gostaria imensamente de agradecer, né? Eu sei que foi um ano difícil demais para todos nós, sabe? Foi um ano difícil para vocês, para nós professores. A gente teve que se adaptar da melhor maneira possível ao que o próprio Maquiavel nos ensina, né? Com base nas nossas virtudes, nós tivemos que nos adaptar ao mundo de vicissitudes, o mundo da fortuna. E da melhor maneira possível, vocês vieram até o final. Então, de cara, eu já dou os parabéns para vocês já são vitoriosos, porque quantos alunos tinham no começo do ano nas nossas aulas presenciais, e o quantos desistiram ao longo do ano, né? Então, eu sempre digo que você não é derrotado quando não consegue a vitória, você é derrotado quando desiste. E muitos foram derrotados por terem desistido. Vocês não desistiram, com todas as dificuldades, com todos os obstáculos, vocês foram até o final, lutaram, então eu dou os parabéns para vocês. Eu sei como é difícil, porque eu já tive a minha vida de pré-vestibulando, eu sei que é um momento de ansiedade, é um momento que os nervos estão à flor da pele, é um momento que você está inseguro, mas não deixe isso te dominar não, tá? Pode ter certeza que, olha, o quanto de alunos começaram o ano, olha o quanto terminaram, vocês terminaram. Então, entre todos, vocês estão muito bem preparados. Entre tantos que vão disputar o Enem esse ano, pode ter certeza que milhares desistiram no caminho. Vão fazer a prova? Vão. Mas não vão ter a chance que vocês tiveram. Não vão ter o conhecimento que vocês acumularam ao longo do ano por não terem desistido. Então, vão com sangue no olho, faca no dente para a prova, tá? Eu estarei muito na torcida por vocês e eu quero, ano que vem, tá, ter a oportunidade de parabenizá-los pela conquista. E se não for o ano que vem, gente, vocês são muito novos. Não desistam agora, pelo contrário, vamos para o próximo ano. Seu sonho é medicina, é direito, então agarra com unhas e dentes. Ninguém está aqui dizendo para você que vai ser fácil, que vai ser moleza, pelo contrário, vai ser difícil sim. E aí você só é derrotado, repito, se você desistir, tudo bem? Meninos, brigadão pela atenção, pelo carinho, pelo respeito com que vocês tiveram comigo ao longo dessas aulas. Fiquem com Deus, sucesso, e a gente se vê por aí, tudo bem? E aí, garoto, o Lucas José, né? Lucas José me chama lá no privado pra gente combinar de como eu entrego o livro para você, tá, gente? Um abraço, gente, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau, professor. Boas festas. Um abraço. Tchau, professor. Boa Boa noite. noite. Boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau.